lírio de encantos, perfume e luz, de cujo saio níveo brotou. Bendito o fruto, Cristo Jesus, o Verbo eterno que a ti baixou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. No dia seguinte ao seu primeiro testemunho, João Batista viu Jesus, que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É dele que eu dizia: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. João deu este testemunho dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água é que me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nesta página do Evangelho em que estamos nos preparando para celebrar a Epifania e o batismo de Jesus, nesse contexto do batismo, vemos nesse Evangelho João Batista que dá testemunho de Jesus. O Evangelho começa a dizer que no dia seguinte ao seu primeiro testemunho, que João já havia dado sobre Jesus, então João agora vê Jesus vir ao seu encontro. Então já aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo de João Batista, que muitos iam lá ter com ele para ser batizados, mas antes confessavam os seus pecados, não tinha o poder de um perdão dos pecados como o batismo no Espírito Santo, que é dado por Jesus. Mas tinha o poder de uma purificação e de uma preparação para a vinda do Messias. E agora o Senhor se dá a manifestar. E João dá testemunho de Jesus, como que apresentando a Jesus para aqueles que pudessem acolher e colocar-se também a caminho ao encontro do Senhor. O testemunho, meus irmãos, sobre Jesus é muito importante, porque é através de um testemunho de vida, de intimidade com o Senhor, que nós também seremos capazes de apontar também Jesus para outras pessoas. Vivemos cada dia mais em tempo em que a fé parece algo que é muito artificial. Muitos vivenciam a fé, muitas vezes, como um pretexto, como uma segurança, ou mesmo para cumprir algo que vem desde a sua infância. Mas a verdadeira fé em Cristo deve brotar da nossa relação íntima com Ele.
a ponto de transformar a nossa vida e nós o conhecermos. Não foi fácil para João, também, mesmo sendo primo de Jesus, identificá-lo como o Cordeiro de Deus, ou, como ele mesmo diz no finalzinho deste texto, ele é o Filho de Deus. Como nós mesmo ouvindo, acompanhando nesse texto, João vai dizer: eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. Repete outra vez: eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água foi quem me disse. Isto revela a intimidade de João para com Deus, para com a Trindade Santa. O homem aberto àquilo que o Espírito Santo havia de dizer, pela sua experiência de vida, o homem foi preparado para esse momento, para batizar e para apresentar Jesus, preparar as pessoas para esse dia importante. Então, esse conhecimento daquele que ele vai dar testemunho como Jesus, o Filho de Deus, Deus através de um processo. Assim também deve ser a nossa vida diante de um conhecimento de Deus. Nós também precisamos de um tempo e de um processo que exige de nós algumas coisas. Exige, em primeiro lugar, renúncia de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, e ao mesmo tempo exige que a cada dia nós o procuremos e estejamos também abertos os nossos ouvidos para poder escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Sem a escuta da palavra de Deus, vai ficar difícil, ou talvez impossível, de nós conhecermos o que Deus quer de nós, de nós sabermos quais são as intenções sobre a nossa vida, ou mesmo para a vida de um irmão, e fica muito difícil também de poder viver nele e de reconhecer a nossa filiação divina. Quando nós ouvimos na primeira leitura, que vai nos justamente falar sobre isto, São João nessa epístola vai dizer: se sabeis que Deus é justo, compreendereis também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Como nós sabemos que Deus é justo? Como nós vamos compreender as ações e a prática da justiça que nasceu de Deus, se muitas vezes nós praticamos a injustiça, se muitas vezes nós negamos a verdade, se muitas vezes nós ultrapassamos os limites daquilo que nós sabemos que não agrada a Deus? Vede que admirável amor o Pai nos deu e nos consagrou. Veja o grande mistério pelo qual Deus nos envolveu, de sermos também filhos dele, em Jesus. Nos chamarmos filhos de Deus, e o somos de fato. Mas depois, parece que na leitura que nós seguimos, dá a entender como eu vou fazer para viver como diz esta leitura, como diz São João. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Mas agora somos filhos de Deus e ainda não se vê o que havemos de ser. Porque logo vai entrar o tema do pecado. E quando se fala no tema do pecado, nós poderíamos dizer no final dessa leitura: então, quem poderá se salvar? Se aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas também diz que quem permanece no pecado, não conhece a Deus. Como podemos nós, como condição humana, frágil, que muitas vezes caímos nos pecados desse mundo, como podemos viver como filho de Deus e como podemos viver nele? Porque diz o próprio São João que só seremos capazes de ver a Deus se nós vivermos nele.
Quem permanece nele não peca, e quem peca não o vê. Somente, meus irmãos, por causa de Deus. Se não for por causa dele, nós nunca teremos esta capacidade. Nós, na nossa condição humana, nunca teremos a capacidade de um conhecimento de Deus, sem ele vir primeiro ao nosso encontro. Como é o caso aqui de João, que Jesus foi ao encontro de João e a partir daí foi que ele o conheceu. E deu a manifestar para todos os outros que ali também se encontravam. É a partir desse encontro com o Senhor, volto a dizer, da intimidade com Ele, que nós seremos capazes de o contemplar e seremos capazes de poder viver como filho de Deus. Porque nós, sozinhos, não temos esta capacidade. Somente aquela dada por Deus, que nos ajudará a enfrentar as nossas fraquezas. Porque aquele que procura conhecer a Deus na sua intimidade, conhece pelo amor. E só mesmo pelo fato de Deus manifestar o seu amor em seu Filho, repito, só pelo fato de Deus manifestar o seu amor a nós por seu Filho, é que nós temos essa capacidade por amor. Quando nós conhecemos a Cristo, nós o amaremos. E quando nós o amaremos, nós vamos viver como filhos de Deus. É nesta alegria de ainda celebrar o Natal do Senhor, esse mistério que circunda a nossa vida, que caminhemos, continuemos firmes a lutar cada dia, a lutar contra o nosso comodismo, a lutar contra a nossa preguiça, a lutar muitas vezes com as nossas incredulidades ou até mesmo superstições. Vivemos atualmente no mundo da superstição, no mundo que realmente apresenta para nós como aquele que nós devemos ter uma outra opção além de Deus. Não permitamos que a nossa vida como filho de Deus permita viver um divórcio permanente entre a nossa fé e entre as coisas do mundo. Ou nós somos de fato filhos de Deus, ou não somos. Então, se é para viver como filhos de Deus, façamos o esforço e procuremos a viver como tal. As outras coisas, que se apresentam para nós, como as superstições da vida, como tantas outras coisas que vocês sabem, quando muita gente está ali, aperreada com a vida, vai fazer consultas, é porque não confia plenamente no Deus da vida, no Deus que é Pai, no Deus que nos ama. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.